nós vamos refletir um pouco sobre o momento da crucificação de Jesus. Naquele momento, naquele instante, ele é muito conhecido, mas vamos meditar um pouco. Quem estava lá? Quem estava assistindo a tudo aquilo? E mais um pouco, as pessoas que estavam lá, qual foi a atitude delas? Nós vamos relembrar alguns dos personagens que estavam lá. E vamos relembrar também como foi que eles se comportaram. Qual foi a atitude dessas pessoas? Havia na crucificação e também nos acontecimentos que a antecederam todo tipo de gente. E examinando essas pessoas mais cuidadosamente, examinando suas histórias, talvez nós venhamos descobrir algo a nosso próprio respeito. Se a crucificação acontecesse hoje, no ano de 2015, em que classe de pessoas nós estaríamos ali? O que aconteceu com aquelas pessoas depois da morte de Cristo? Será que a morte de Jesus mudou a vida daquelas pessoas? Será que a morte de Jesus mudou a minha e a sua vida? Que está assistindo esse vídeo, que está aqui na igreja assistindo essa pregação, será que mudou verdadeiramente? Será que quando Jesus entrou na sua vida, você está deixando que verdadeiramente Ele mude a sua vida, o seu proceder? Será que a sua vida está sendo verdadeiramente transformada? Porque para isso Ele veio. Nós sabemos que naquele momento estava mal. O servo do sumo sacerdote, que tinha acompanhado os soldados que foram prender a Jesus, ele mesmo teve uma experiência assustadora. Ele quase, na verdade, perdeu a cabeça. Será que ele usou aquela orelha nova que Jesus lhe devolveu para ouvir a palavra de Deus? Será que ele se submeteu à vontade de Jesus? Lá também estava Caifás e o Sinédrio, a corte suprema judaica. Bem antes de mandarem prender Jesus, eles haviam decidido que Jesus era culpado e eles já haviam condenado Jesus à morte. Ainda hoje, há várias pessoas assim, que decidem que as pessoas devem ser condenadas, mesmo ou ainda que elas não tenham uma visão total das coisas. São aquelas pessoas que são preconceituosas. Elas têm um preconceito a respeito das coisas, um preconceito a respeito de Jesus, um preconceito a respeito de evangélicos, um preconceito a respeito de tudo. O que dizer de Pilatos? Parece que ele queria fazer o que era certo, mas simplesmente não conseguiu encontrar a coragem interior para ir contra a opinião do povo. E muitas vezes nós também somos assim. Nós sabemos o que temos que fazer para que nós possamos mudar, mas não encontramos coragem interior para que nós possamos fazer essa mudança. Ele sabia que devia fazer o bem, mas ele não fez. Ele lavou as mãos. O que dizer de Barrabás, quase crucificado? Havia 3 cruzes no monte naquele dia. Será que Barrabás olhou para trás? Será que ele olhou para a 3ª cruz e disse: olha lá, é para lá que eu teria ido, se não fosse a graça de Deus? Ele se beneficiou fisicamente com a crucificação de Cristo, mas será que também teve os benefícios espirituais? Será que ele se arrependeu? Havia pessoas presentes naquele dia, muito mais pessoas, todos à sombra da cruz. Todos estavam lá à sombra daquele homem que foi levantado, que era muito mais do que um homem. Os autores dos evangelhos, eles dão uma vaga ideia sobre os personagens que lá estiveram. E nós vamos destacar apenas alguns deles hoje. Vamos começar por Herodes Antipas. Nós sabemos um pouco de Herodes Antipas.
ele era, antes de participar do julgamento de Jesus, a perversidade dele já era bem conhecida. E o próprio Senhor Jesus advertiu sobre sua má influência. Jesus disse assim, em Marcos 8,15, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Essa advertência se baseava, em parte, sem dúvida, do modo com que Herodes conduziu o caso de Herodias. Ela era esposa de Filipe, irmão de Antipas, mas este a seduziu e a desposou, e por causa disso, João Batista acusou e acabou sendo decapitado. Herodes estava de visita em Jerusalém no momento em que Jesus foi preso. A sua presença provavelmente foi uma estratégia política para permanecer nas boas graças dos judeus. A princípio, Herodes mostrou a alegria que sentia de finalmente se encontrar com aquele homem de quem tanto tinha ouvido falar. Aliás, ele estava querendo ver a Jesus há muito tempo e ele esperava testemunhar pessoalmente um milagre de Jesus. Tinha muitas perguntas para Jesus. Tem muita gente que frequenta as igrejas, que vai a certos lugares para ver se acontece algum milagre. Até nos dias de hoje, as pessoas querem ver a operação milagrosa de Jesus. Tinha muitas perguntas que ele queria fazer para Jesus, mas Jesus não dava nenhuma resposta. Jesus não dava nenhum divertimento para Herodes naquele dia. E assim, enquanto os judeus ouviam e continuavam o bombardeio de acusações infundadas, Herodes e seus soldados caçoavam de Jesus. Começaram a humilhá-lo, vestindo-o e enviando-o de volta a Pilatos. O desprezo de Herodes por Jesus era óbvio, mas ele não podia condenar. Aparentemente, mandou dizer a Pilatos que ele também não achava em Jesus nenhuma culpa. Herodes queria encontrar-se com Jesus. Ele tinha ouvido falar sobre as obras poderosas de Jesus. Ele estava esperando que Jesus, na hora da crucificação, fizesse algum milagre maravilhoso. Foi para isso que ele foi até lá. E aquilo ali, ele estava esperando por aquele momento, porque ele tinha ambições políticas. Mas acontece que o que foi que ele viu? Ele viu um ninguém descartável para suas ambições políticas, porque Jesus não desceu da cruz. E desde então, muitas pessoas até hoje se aproximam do Senhor Jesus por curiosidade, por desejarem alguma coisa, por desejarem ver um de seus milagres, mas não querem Jesus como Senhor e nem como Salvador de suas vidas. Outras figuras que estavam lá, tinham um centurião e tinha também alguns guardas. Ibis ad crucem, irás para a cruz. Com esse decreto, selou-se o destino físico do Senhor. Ele, como milhares antes e depois dele, dirigia-se ao Gólgota, ou lugar da caveira. Ele foi escoltado por um quaterno, um grupo de 4 soldados romanos. À medida que as coisas foram acontecendo no Calvário, podiam-se ver outras cenas completamente opostas. Os guardas, enquanto Jesus estava ali na cruz, havia guardas lançando sortes de um lado e um centurião se confessando do outro lado. Segundo a tradição, os guardas ficavam com os pertences do condenado. Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha dinheiro nenhum, joia nenhuma, não fazia mal. Aqueles soldados apostaram com alegria e apostariam com alegria sobre qualquer coisa de valor que aquele rei dos judeus tivesse. Está lá em João 19:23. Acerca dele se disse à época: lançadores de sorte, tão próximos da cruz do madeiro, mas tão distantes do sangue, tão próximos da cruz, mas tão distantes de Cristo.
Quantos hoje estão assim? A confissão do centurião. Naquele dia também havia um centurião na cena da crucificação. Num dia normal, aquele centurião estaria dando ordens a 100 dos mais excelentes guerreiros romanos e não supervisionando um esquadrão de morte composto por 4 homens apenas. Mas aquele dia não era como os demais. Era impossível chegar ao cargo de centurião sem ficar familiarizado com a morte. Com certeza, ele tinha visto homens morrerem várias vezes. Mas naquele dia, ele ouviu um Salvador oferecer perdão à multidão e esperança a um ladrão. Ele o ouviu tomando providências para que a sua mãe não ficasse desamparada. Ele ouviu o brado de vitória e a oração de fé no Pai. E diga o que disser sobre o centurião, nada daquilo que presenciou foi perdido. Ao contrário, ele viu Jesus morrer, ele ouviu o grito de vitória, ele sentiu o chão tremer e ficou espantado com a negridão que havia tomado o lugar do sol ao meio-dia. E para o centurião, a prova era absoluta e a conclusão era óbvia. Ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15:39. É na cruz que nós vemos o grau de amor que Deus tem pela humanidade. Até mesmo por um velho centurião. E até por mim e por você. Como nós podemos nos distanciar da cruz? Como podemos nos aproximar da cruz apenas por interesse pessoal? Como podemos deixar de confessar junto com o centurião? Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Lá naquele lugar, também nós não poderíamos deixar de citar, estavam os 2 ladrões, um à esquerda e um à direita de Jesus. Os 2 ladrões eram o extremo oposto em caráter daquele que se achava no meio deles. No meio deles estava Jesus. Eles eram ladrões. Eles roubavam as pessoas para enriquecer. Ao passo que Jesus, que é rico, se fez pobre. Glória a Deus. Jesus se fez pobre por amor de nós, para que por causa da sua pobreza, todos nós, hoje, nos tornássemos ricos. Eles eram malfeitores, ao passo que ele andou em toda parte, Jesus fazendo o bem. Era exatamente o contrário. Eles eram culpados e Jesus era completamente inocente. Os 2 eram transgressores, literalmente 2 fora da lei. Mas Jesus guardava a lei de Deus à risca e mostrava constantemente em sua vida e em seu ensino o respeito por toda a lei devidamente constituída. O contraste entre o caráter dos ladrões e o caráter de Cristo era evidente mesmo nas cruzes, quando os que com ele foram crucificados o insultavam, ao passo que ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Lá em 1 Pedro está escrito isso. Os ladrões se mostraram diferentes no fim. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estamos sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Lucas 23. Um dos ladrões permanece impenitente na presença da cruz de Cristo, insultando o Salvador. A resposta de esperança
após a morte que o Senhor deu ao ladrão, tem sido muitas vezes mal utilizada para dar a falsa esperança àqueles que desejam passar pela morte sem obedecer à condição do Novo Testamento, do batismo para a remissão dos pecados, que está lá em Atos 2:38. Esse mau uso comum toma como pressuposto que o ladrão penitente não foi batizado com o batismo de João e desconsidera o fato de que ele viveu e morreu sob a velha lei e não sob a nova. Cristo, com a sua morte na cruz, encerrou o Antigo Testamento e ratificou o Novo Testamento, no qual ele nos apresenta a esperança no céu para nós hoje. Colossenses 2:14, Hebreus 9:15. Se quisermos estar sempre com o Senhor, no paraíso celeste de Deus, devemos ser batizados em Cristo. Gálatas 3:27. Devemos habitar nele e morrer nele. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Não confundamos as coisas. As pessoas usam a figura daquele ladrão para dizer: eu vivo como quero, eu morro como quero, e se alguma vez na vida, eu levantei a mão e disse: não, eu quero a Jesus, está tudo bem. Mas não é assim. Amém. A morte de Jesus Cristo encerrou algo e deu início a outra coisa. Amém. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe um caminho. Aleluia. Que a morte dele deu início a esse caminho. Aleluia. Havia uma outra classe de mulheres lá, de pessoas lá também. Lá estavam as mulheres. Mas que mulheres são essas? Naquela cena comovente da cruz, nós vemos mulheres fiéis que acompanharam a vida de Jesus. Na verdade, 3 dos evangelhos contam que essas mulheres se achavam à distância contemplando o que se passava na cruz. Mas João 19:25 diz que elas se encontravam próximas à cruz. Essas mulheres galileias eram caras amigas de Jesus. Elas o ajudavam como podiam. Lucas e Marcos dizem isso. A compaixão, o amor e a dedicação dessas mulheres por Jesus em seu ministério e agora em sua morte devem ter incentivado muito a Jesus em meio à crueldade, ao ridículo e à descrença. Salomé, mãe de Tiago e de João, encontrava-se ali ao pé da cruz. Maria Madalena estava lá ao pé da cruz. Ela já tinha conhecido a desgraça de ser possuída por 7 demônios. Mas depois que Jesus os expulsou, Maria era uma nova mulher. O amor dele a havia resgatado. E o amor constante dela por ele jamais diminuiu. Mesmo na cruz, quando as pessoas diziam que ele tinha fracassado, diziam que ele era um blasfemador, ela continuou a amá-lo e a dedicar-se a ele. Segundo mostra o seu retorno ao túmulo no dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Não é maravilhoso que a primeira pessoa a ver Cristo ressurreto tenha sido essa discípula dedicada? Da mesma forma, se permanecermos fiéis ao Senhor, nós o veremos em toda a sua glória. 2 Tessalonicenses 1:10. Maria, a mãe de Jesus. Sob a cruz é possível que ela tenha pensado naquele dia em que se achava no templo, uma mãe ainda jovem. Ela e José estavam levando um menininho para ser apresentado ao Senhor. Um velho saiu da multidão e profetizou que aquele menino recém-nascido seria um líder de homens, um rei de nações. Depois disse a Maria diretamente: também uma espada traspassará a tua própria alma. Na cruz, aquela profecia se cumpriu. Ela deve ter lembrado como é que ele deixou perplexos os mestres de Jerusalém com o conhecimento e a sabedoria dele, e deve ter recordado quando ele lhe disse: mãe,
me cumprir estar na casa do meu pai. Ali começava a separação. Maria sabia que tudo seria diferente no futuro. Nem sempre ela entendia, mas a Bíblia diz que ela guardava tudo no coração e considerava. Na cruz, o quebra-cabeça começava a fazer sentido para Maria. Jesus foi crucificado abertamente, diante de todos e de modo vergonhoso. E Maria ficou ali sentindo aquela espada que havia sido profetizada atravessar a sua alma. Ela viu Jesus lutar para conseguir fôlego e por fim, ela viu quando Jesus não respirou mais, quando ele deu o último brado. Não podemos subestimar a importância dessas mulheres. Muitos fugiram, mas aquelas mulheres dedicadas arriscaram tudo para consolar a Jesus em sua angústia. Não teria sido fácil presenciar a agonia, presenciar a vergonha e a indignidade de sua morte, porque quando tudo vai bem, irmãos, é muito fácil a gente ficar com a pessoa, mas quando as coisas têm a aparência do mal, quando tudo parece difícil, quando tudo parece que vai acabar, as pessoas não querem acompanhar. Mas elas ficaram firmes no entanto. Uma coisa é ficar ao lado de Jesus nos momentos de alegria, de vitória, no dia do seu poder, quando ele curava enfermidades, quando ele ressuscitava mortos, quando ele expulsava demônios. Porém, outra coisa é ficar ao lado de Jesus quando ele estava pregado na cruz, quando ninguém queria segui-lo, quando o céu parecia fechado para os clamores de Jesus. E o diabo parecia ter tido vitória, mas aquelas mulheres se mantiveram inabaláveis. E se você estivesse lá, como você teria se comportado? Você teria fugido? Ou você estaria aos pés da cruz? Como você teria se comportado? Nada podia vencer o amor e a compaixão que sentiam pelo Salvador. Que sempre sejamos tão dedicados e firmes em nosso compromisso para com o Senhor quanto foram aquelas mulheres. Mas lá havia uma outra classe de pessoas. Lá também estavam os zombadores. Nas horas que conduziram a cruz, Jesus foi ridicularizado, cuspido, esbofeteado e açoitado. Além disso, ele viu as pessoas entre as quais ele havia tão amorosamente trabalhado e ministrado proferirem que um assassino fosse solto no lugar dele. Após horas de maus tratos, ele foi pregado numa cruz, erguido como um espetáculo público. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és tu o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desce da cruz. E nós creremos em ti. Confiou em Deus, pois agora que venha livrá-lo, se de fato te quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Está lá em Mateus 27. Porque zombaram de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. Por que as pessoas zombaram dele? Porque os zombadores olhavam para Jesus e viam um perdedor desnudo. Quem é que não gosta de chutar cachorro morto? Não é verdade? Quem é que não gosta de zombar e de chutar as pessoas que eles acham que são perdedores? Eles viam um homem completamente despido de sua dignidade. Como não sentiriam desprezo por um pobre coitado que falava em ser rei, mas ficou sem defesa contra os seus inimigos? Na mente deles, a cruz segurava um fracassado. Um homem que viveu na pobreza, morreu sem que ninguém fosse defendê-lo, morreu sem ter alcançado fama, morreu sem ter tido dinheiro, morreu sem que ninguém
ninguém fosse defendê-lo, e embora as palavras deles fossem mais cruéis, elas foram produzidas pela mesma mentalidade reinante nos dias de hoje. As pessoas vivem por aparência. Vivendo no pecado, os zombadores eram por demais cegos para ver que as mãos e os pés dele foram cravados e suas roupas lhe foram tiradas para cumprir as escrituras, lá no Salmo 22, 16 a 18. Eles eram incapazes de ver que Jesus era um servo sofredor de Isaías 53. Eles mesmos cumpriram as palavras proféticas escritas por Davi no Salmo 22, 7 e 8, que diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça e dizem: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aquela geração perversa zombou do Jesus crucificado porque ele havia perdido o significado dos seus milagres, dos seus ensinos, da sua vida. Mas acontece que 3 dias depois, o maior de todos os sinais foi dado, como também havia sido profetizado em Mateus 12, 38. 3 dias após ter sido como um fraco e pobre perdedor, Jesus foi declarado Filho de Deus. Amém. Com poder e grande glória, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos 1,4. Aqueles que zombaram de Cristo naquela época e os que zombam de seus seguidores hoje, parece que estão certos de ridicularizá-los, mas a ressurreição de Jesus, atestada por muitas testemunhas, mostrou que as aparências enganam. Amém. Aquele perdedor do Calvário triunfou, e aquele perdedor do Calvário voltará. Ó morte, onde está o teu aguilhão? A zombaria dos homens de então não afastou Jesus de sua missão, não impediu que ele fosse vitorioso. Não permita que a zombaria de ninguém impeça a sua missão, porque você vai ser vitorioso, recebendo a inspiração do nosso Senhor. É imprescindível que nós que o servimos hoje não permitamos que a zombaria da nossa fé nos impeça na nossa missão, porque nós teremos vitória. Lá em Coríntios 15 diz: graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E finalmente, lá estavam José de Arimateia e Nicodemos, aos pés da cruz. Havia um problema que tinha que ser resolvido logo após a crucificação. Quem enterraria Jesus? Não apenas isso, não apenas enterrar Jesus. Quem lhe faria um sepultamento respeitável como ele merecia? Quem cuidaria para que o corpo de Jesus não fosse colocado num sepulcro comum? Quem cuidaria para que Jesus estivesse como rico na sua morte, como foi profetizado lá em Isaías 53, 9? Quem colocaria o seu corpo em um sepulcro novo, no qual ninguém ainda teria sido posto, como estava lá em João 19, 41? A resposta haveria de vir de uma fonte surpreendente. Não seriam os apóstolos, porque a maioria deles estava se escondendo com medo dos judeus. Lá em João 20, 19 diz isso. José era um homem rico, era um membro proeminente do mesmo conselho que havia condenado Jesus. José tinha muitas qualidades admiráveis. Ele era um homem justo e bom que esperava o reino de Deus. Ele se destacou entre os seus companheiros porque ele cria em Jesus. Quando o conselho havia condenado a Jesus, entregando-o a Pilatos,
para a sentença de morte, a palavra de Deus diz que José não tinha concordado com o desígnio deles e com a ação deles. Lucas 23, 51. Havia algo em José, entretanto, que não era tão bom. Até aquela época, a época da morte de Jesus, ele tinha sido um discípulo de Jesus ocultamente pelo receio que tinha dos judeus. João 19, 38. Ninguém jamais deve se envergonhar de Jesus, independente das circunstâncias. Mas acontece que naquele dia, aos pés da cruz, alguma coisa mudou na vida de José. A morte de Jesus e a necessidade de dar a ele um enterro decente trouxeram à tona o melhor de José. A Bíblia diz que ele dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Nesse momento, ele não teve medo. Ele saiu da sua vida obscura. Ele saiu de ser agente secreto de Jesus e foi diretamente pedir o corpo de Jesus. Marcos 15, 43. Lá estava também Nicodemos, chefe dos judeus, fariseu, também membro do conselho. João, em seu relato, teve o cuidado de identificar o Nicodemos que ajudou no enterro de Jesus, com o mesmo Nicodemos que antes veio a Jesus de noite. Nicodemos, como José, tinha muitas qualidades excelentes. Ele tinha estado disposto a ouvir pessoalmente, sem depender do que os outros diziam a respeito de Jesus. Ele tinha reconhecido a legitimidade do ensino de Jesus e do poder de Jesus. Ele disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. João 3:2. Certa vez, ele tinha questionado o conselho sobre a indisposição de ouvir Jesus com justiça. João 7:45. Nicodemos, porém, assim como José, não havia confessado abertamente a fé em Cristo Jesus. Mas acontece que na morte de Cristo, entretanto, ele se encheu de coragem, depois de ter estado aos pés da cruz, e uniu-se a José no enterro de Jesus. Ele forneceu o unguento e José forneceu o túmulo. José de Arimateia e Nicodemos foram aqueles que deram um passo à frente no momento em que os apóstolos falharam. Eles nos são uma fonte de inspiração. Os atos deles falam de coragem nas mais difíceis circunstâncias. Os atos deles nos falam em ficar de pé e ser útil no momento em que quase todos estão fraquejando, em que quase todos deram as costas para Jesus, no momento em que Jesus mais precisava de alguém. E nesse momento, eles não fraquejaram. E nesse momento, sempre se levanta alguém. E eles nos mostram admiração. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Glória a Deus. Não importa se 99% das pessoas está fraquejando. Alguém tem que ficar de pé. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja não são as paredes. A igreja somos eu e você. Não importa se 99,9% está dizendo que não aguenta mais. Mas alguém tem que se colocar de pé. Amém. Medite. Medite nessa palavra. Os discípulos se dispersaram. Mas acontece que aos olhos de todo mundo, as pessoas acharam que todo mundo havia abandonado Jesus. Mas olha quantos personagens estavam lá. Quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas porque estavam lá debaixo ou à sombra da cruz de Cristo. Mesmo que muitos não enxergassem que aquelas pessoas estavam ali para serem transformadas, como esses dois últimos. Se nos dispusermos, nós podemos ser úteis e prestar um serviço inestimável ao Senhor, quando ninguém mais
está disposto a fazer. Se nós vivêssemos naquele tempo, que tipo de pessoas seríamos? Será que nós estaríamos lá, à sombra da cruz? Será que nós teríamos fugido? Será que nós estaríamos escondidos em nossas casas? Refugiados em nossas casas com nossas famílias? Será que nós ainda continuaríamos a seguir a Jesus? Que nós possamos meditar nessas palavras, irmãos. Que nós possamos meditar, porque esse tempo, aquele da crucificação, ele se aproxima novamente. Amém. A perseguição à igreja, ela virá. Da mesma forma como veio a crucificação, a perseguição à igreja virá. O que é que você vai fazer? Você vai dar as costas para Jesus? Ou você vai ficar ali, à sombra da cruz, e ser transformado por Ele? Jesus, muito obrigada por tua palavra, Senhor. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos continuar ao pé da cruz, Senhor. Para que nós possamos ser transformados por ti, Senhor, para a glória do teu nome. Amém.